menos juntos. Igreja, cuidado. Eu não posso cuidar de todo mundo, irmãos. Mas esses grupos AME, qual é o objetivo? É um objetivo de cuidar um dos outros. E o E é edificar, para nós sermos o quê? Edificados. Então, nosso grande objetivo, em nome de Jesus, esse ano, é todos nós, de uma forma absolutamente espiritual, numa ação profética. O que é profecia? Quando você declara aqui que você será curado, quando você declara que a sua família é do Senhor. Então, em nome de Jesus, de uma forma profética, eu profetizo. O que é profetizar? Ser boca de Deus. Não é o ex que te digo, eu não estou falando isso. Eu estou profetizando que esse ministério do AME, em nome de Jesus Cristo, ele se consolide esse ano. Amém ou não? Amados, uma das primeiras coisas quando Indaiatuba foi abençoada por essa igreja, que eu me sinto muito abençoado, foi fazer esse mapa aqui, ó. Toda a igreja Batista Ágape, isso aqui é o mapa de Indaiatuba, não sei se está dando para vocês verem. O mapa de Indaiatuba, ele foi dividido em 12 tribos, tribos de Israel. Campinas, nós temos vários presbíteros e pastores que trabalham nessas regiões. Então, por exemplo, você pega aqui a Acer. Em nome de Jesus, nós vamos ter um AME nessa região, onde nós teremos um presbítero cuidando dessa região. E o objetivo é nós multiplicarmos. Amém ou não? Então, nós vamos iniciar esse ano com 9 casas, fazendo o quê? O revezamento. Mas o nosso objetivo como igreja é fazer com que esses AMEs, eles o quê? Se edificam. Por exemplo, lá na Morada do Sol, começa numa casa, depois vai para outra, depois, amém ou não? Amados, de novo, eu vou falar de uma coisa que eu vivi na minha vida. Se hoje eu estou aqui, o que me incentivou foi o AME. Eu logo quando me converti, eu entrei no AME. Irmãos, é uma benção. Você aprende, você conversa, você é ajudado, você é o que? Abraçado. Uma das grandes dificuldades hoje da igreja é o que? É o abraço. Então, amados, eu creio em nome de Jesus. E aconteceu já uma coisa sobrenatural. São 9 casas. 9 casas já se dispuseram a fazer. Amém ou não? Porque, amados, você quando entra aqui, você tem os ministérios que compõem o quê? A parte interna da igreja. Quais são os ministérios? O louvor, a diaconia, o ministério infantil. Sim ou não? Existem vários ministérios. Agora, qual é o principal ministério externo? O AME. Muitas vezes você não vai ter, quem tem o ministério, de estar aqui sempre. Amém ou não? Mas no AME você vai ter essa oportunidade de pregar a palavra, de cuidar, de ligar. Por que você não foi no culto? Está certo ou não? Então, mais do que estar na sua casa reunido, em nome de Jesus, é um ministério de cuidado. E é uma visão que Deus deu para essa igreja. Amados, eu sou fruto dessa visão. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Eu, quando comecei, eu não sabia ler a Bíblia. Eu não sabia absolutamente nada, irmãos. Então, eu sempre fui o quê? Incentivado. Então eu aprendi muito, sim ou não, no curso de batismo que nós tivemos, nós não aprendemos juntos? Tanta coisa boa. Então nós vamos ter oportunidade de desenvolver o que? O nosso conhecimento.
Irmãos, a gente quando se relaciona com uma pessoa, a gente sempre espera que ela haja da forma que você quer, sim ou não? E quando ela não faz isso, o que você faz? Oi? Se frustra. Então o homem, ele desenvolve o quê? O conhecimento que você tem das pessoas. As pessoas às vezes me olham e sabem se eu estou bem, se eu não estou bem. Por quê? Porque me conhecem. Então ame, amados, em nome de Jesus, ele é o quê? Ele é a grande oportunidade de nós termos o quê? De desenvolver esse ministério. E outro grande objetivo dessa igreja, além da generosidade, além dos ames, isso é um propósito que eu falei no primeiro dia do culto aqui, é ter essas 90 cadeiras cheias, amém ou não? Eu creio, agora eu creio que vai acontecer, que é a primeira grande meta, mas depende de quem? De todos nós, porque irmão, você tem que acreditar que onde você congrega é uma bênção, para trazer o quê? Pessoas, convidar, sim ou não? Para que a gente esteja juntos. Então esses são os dois grandes objetivos, três grandes objetivos da igreja: generosidade, ame e a igreja com 90 cadeiras à noite. Algumas pessoas, pô, pastor, vamos fazer o culto de manhã. Quando a gente tiver um volume maior de pessoas, a gente vai fazer o culto de manhã. Mas a gente precisa fazer o quê? Está estruturado. E amados, hoje, o que vai nortear a palavra é a primeira carta de João. Se você pode abrir, primeira carta de João 2:10. Primeira carta de João 2:10. Eu gostaria que você abrisse, por favor. Agora nós vamos começar a falar da palavra. Nós vamos ter essa série de palavras relacionadas ao grupo de comunhão, à igreja em casa, ao AME. Eu gostaria que você prestasse atenção. Que essa palavra você entendesse, fosse ministrado pelo Espírito Santo. A primeira carta de João, no capítulo 2:10, diz o quê? Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum o quê? Tropeço. Olha como é profundo isso. Quando você anda na luz, que é Jesus Cristo, você o quê? Permanece na luz. E quando você permanece na luz, você ama o quê? O seu irmão. Olha como é profundo isso. De que adianta ministério? De que adianta saber a Bíblia? De que adianta ser um homem, uma mulher estudioso, se você não ama o quê? O seu irmão? O que nos une é o amor de Jesus Cristo, amém ou não? Todos nós estamos aqui pelo amor de Cristo. O que me une e o que te une é essa presença de Jesus. E um verso que vem ecoando na minha mente e no meu coração, presta atenção, em nome de Jesus. Jesus Cristo fala: eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Ele estará conosco até o final dos tempos. E você vai entender isso, irmãos. Porque o que nos une é a nossa cruz. O que me une a você é a sua cruz e a minha cruz. Está fácil, não? Está fácil? Fala, levanta a mão. Por favor, está fácil? É a cruz, é a sua cruz. É a minha cruz. E o próprio Jesus falou aqui, olha, se você ou se alguém quiser vir após mim, pega a sua cruz e me siga. Todos nós temos essa cruz. O que é cruz? Abrir mão da sua vontade. Nós queremos ficar no nosso quadrado, irmão. Nós queremos viver numa zona o quê? De conforto. Sim ou não? Só eu? Todos nós somos assim. Nós somos egoístas. Temos as nossas prioridades.
E nós que servimos a Deus, se eu estou em Cristo, eu tenho que seguir aquilo que Ele fala. Amém ou não? E uma das coisas que Ele está falando para essa igreja é 1 João 2,10. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há o quê? Nenhum o quê? Tropeço. Qual foi o maior evangelista que escreveu várias cartas na Bíblia? Quem foi? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi levantado pelo próprio Jesus Cristo. Mas chegou um determinado momento que ele falou o que para Deus? Me tira esse espinho. Ninguém sabe qual é esse espinho, mas Paulo tinha o quê? Um espinho na carne, ele tinha uma dificuldade. Então, por que que Paulo pediu para que Deus tirasse esse espinho? Como é que você vai pregar a palavra estando no meio do olho do furacão? Como é que você vai falar para o seu irmão que ele acredita na cura se você está precisando de cura? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai falar de Jesus se às vezes a gente tem dúvida se Ele esqueceu de você? Eu estou falando alguma coisa? Não, não é isso. Então, quando Paulo questionou a Deus, fala, pô, espera aí um pouquinho, você me levanta, eu estou pregando, estou falando, estou orando, estou buscando, estou levantando, e você não tira o meu espinho? O que que Deus fala para ele? A minha graça te basta, a minha presença te basta. Então, a graça dele me basta, irmão. Tudo aquilo que nós estamos passando, todos nós temos lutas, eu tenho a minha. Você tem a sua. Então, o que Jesus Cristo está falando para mim, para você, o que é, irmãos? Que a gente jogue para Ele, que é só o poder dEle, que é suficiente para fazer com que Ele acalme o nosso coração. Amém ou não? É só Ele. Eu não sou capaz de fazer isso. Mas a palavra dEle é o quê? É capaz. E esse ame que nós estamos e vamos praticar, ele é um grande exemplo daquilo que a gente pode fazer, daquilo que Deus, Ele pode fazer nas nossas vidas, porque nós podemos amar, mesmo não sendo amado, porque essa é o quê? É uma visão de Deus, para que a gente possa viver de fato a palavra de Deus, porque a gente é muito sensível. Às vezes a gente acorda com um monte de problema e fala, não, hoje eu não sou capaz. Hoje eu não vou ser capaz. Jesus, o Senhor esqueceu de mim. Repetidas vezes, durante anos, eu estou com esse mesmo problema. É fácil amar o irmão? A gente precisa quebrar o jugo nas nossas mentes. Eu também, amém, irmão? Nós precisamos quebrar o quê? O julgamento. E nós vamos ter a grande oportunidade nesse ano de desenvolver isso. Porque às vezes nós não somos tolerantes nessa igreja com irmãos. Essa semana, eu não sei se você conhece, se você não conhece, por favor, comece a seguir esse pastor. É Saião, Luiz Saião. Alguém conhece? Luiz Saião. Ele é um teólogo da Igreja Batista de São Paulo. Eu, às vezes, o vejo, escuto, ele é uma benção. O testemunho dele é lindo. É um senhor já, um pouco mais velho que eu. E ele falou uma coisa linda essa semana, um post lindo, que eu falei, puxa, eu quero compartilhar isso com a igreja, porque isso serviu para mim. Ele disse o seguinte, falou, olha, Deus, Ele preparou tudo para a sua obra de arte, obra-prima, que é o quê? Os seus filhos, sim ou não?
Sim ou não? Então ele preparou os céus, a terra, os animais, preparou até o seu filho para que em sacrifício. E aquilo entrou no meu coração de uma tal forma, irmãos, que fez eu rever muita coisa. Estou falando eu, amém ou não? E aí ele foi descrevendo todo o amor de Deus, todo o preparo que Deus deu, não é? Ia na viração dos dias, não é? Acompanhar a sua criação. Está tudo bem, filho, está tudo bem, está tudo bem. Isso aqui é tudo para você. Você só vai fazer uma coisa. É uma coisa só que eu te peço, não coma daquele fruto. O que aconteceu? E aí ele ministrou uma coisa que entrou no meu coração. Ele falou: irmãos, quando Adão e Eva pecaram, em nenhum momento Deus foi acusador. Amém ou não? Em nenhum momento ele falou: pô, mas preparei tudo para você, fiz tudo para você, por que você comeu? Por que ele fez isso? Ele acusou Adão e Eva? Acusou ou não? O que ele fez? Onde você está? E muitos teólogos acreditam que se Adão e Eva tivessem se arrependido, ele teria aceitado. O que eu aprendo com isso, irmãos? Para que a gente seja menos sanguíneo, para que a gente respeite mais o quê? As pessoas. Amém ou não? Que a gente faça sem buscar nada em troca. E o ame é a grande oportunidade que eu e você vamos ter de quê? De desenvolver o quê? Essa coinonia, esse relacionamento. E um outro verso que tocou no meu coração, eu gostaria que se abrisse, primeira carta de Coríntios, no capítulo 10. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 10, 20. Não, digo que as coisas que eles sacrificam, eles o quê? Os idólatras, eles que não creem que Jesus é o Cristo, eles que não creem em Deus, digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a quê, igreja? A demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. É forte isso? O que 1 João 2,10 está falando? A gente precisa amar o irmão para andar onde? Na luz. Se você não amar o irmão, você vai estar nas trevas. E quando você estiver nas trevas, você vai ter comunhão com quem? Com os demônios. Amém? É forte isso, sim ou não? Porque os mandamentos de Deus, eles são difíceis. Porque não é carnal, é espiritual. Nós não conseguimos amar o irmão se nós não tivermos o Espírito Santo. Só que ele é claro, se eu não te amar, eu vou estar em comunhão com quem? Com o diabo. Isso é sério, irmãos. É por isso, então, em nome de Jesus, que essa igreja, ela vai dar uma oportunidade para que eu e você, o quê? Desenvolva essa comunhão. Irmãos, não precisa ter banquete na sua casa. Amém ou não? Nós não vamos lá para comer. Nós vamos lá para quê? Para orar, para abençoar, para levar a palavra. E nós vamos o quê? Se mobilizar. Você só vai conseguir falar comigo se você tem alguma dificuldade, se você confiar em mim. Se você não confiar em mim como pastor, se você não confiar em mim como irmão em Cristo, você jamais vai falar para mim uma necessidade sua. Porque você não vai saber se eu sou uma pessoa o quê? Confiável. Amém ou não?
Agora você imagine você num grupo de comunhão que tem um presbítero, que você sabe que ele leva uma vida difícil, mas ele está lá, ele está lá orando. Quando eu digo presbítero, é um pastor, um irmão, não importa. Se ele vai ter o cuidado com você, você não vai pedir para ele uma oração? Você não vai pedir para ele o quê? Um respaldo, seja ele qual for. Então, irmãos, em nome de Jesus, o grande objetivo desses exames é isso. E uma das primeiras bases é 1 João 3,10, porque, irmãos, a primeira carta de João, ela essencialmente fala da comunhão. Quando eu vou para a primeira carta de João 3, no capítulo 3, no verso 10, irmãos, por favor, abram comigo. Prestem atenção no que diz a palavra. 1 João 3, no verso 10. Posso ler? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu. Como é que eu vou ser pastor se eu não te amo? Como é que eu vou ser um diácono se eu não te amo? Como é que eu vou ser um irmão em Cristo, um filho de Deus se eu não te amo? E a nossa grande dificuldade na igreja é amar do jeito que você é. Sim ou não? É muito dificuldade, irmãos. Então, em nome de Jesus, esses exames, esses grupos, ele tem esse objetivo, filha. Você lembra quando nós estivemos na sua casa a última vez? Você ficou maravilhada. O que você falou quando saiu? Não, eu quero mais, eu quero mais. Sim ou não? Então que a gente esteja orando. Porque é bênção. E eu acredito que o Flávio vai se converter no AME. Eu creio nisso, irmãos. Quando? Eu não sei, mas eu creio. Pode ser através da sua oração. Pode ser através da sua oração. Sim ou não? Porque o Espírito Santo, ele levanta quem está o quê? Disponível para servi-lo. Eu posso ouvir um amém? Apenas mais 3 versos eu queria compartilhar com você. Na mesma primeira carta de João 3, olha o que ele fala no verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece aonde, igreja? Quem não ama permanece aonde? Na morte. Desenvolver o amor entre irmãos evidencia o quê? Salvação. É fácil, não? Então nós precisamos o quê? Praticar isso. Mesmo que o mundo nos odeie, nós vamos amar. Eu posso ouvir um amém? É o grande desafio desse ano, igreja. Nós nos amarmos, não de uma forma falsa. Não, graça e paz do Senhor, está tudo bem. Não, está tudo bem, vira as costas, não é isso. A gente não pode se manchar. Eu, quando falo mal de você, eu mancho você. Espiritualmente, eu estou te manchando. Eu estou te manchando. E nós somos o quê? Craques em fazer isso. Nós somos especialistas. Então, eu estou orando muito, amados, para que todo esse discurso, para que toda essa palavra, ela não seja o quê? Só no papel. Ela tem que estar no meu coração e no seu coração. Observa agora 3,15. Observa agora 1 João 3,15. Olha que verso profundo, irmãos. Todo aquele que odeia o seu irmão é o quê, igreja? E vocês sabem que todo assassino não tem vida o quê? O que isso quer dizer?
que isso quer dizer? Nós não teremos surpresas quando estivermos, se vamos estar na vida eterna com Jesus? Mas, Senhor, preguei, falei, curei, mas eu não sei, eu não te conheço. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos. Porque nós precisamos tratar essas dificuldades que nós, o quê? Que nós temos. Porque essa palavra aí, ela é clara. Se nós não amarmos os irmãos, nós nos tornamos o quê? Assassinos. Vai para o 17, já estamos no processo aqui de nós acabarmos. Observe em nome de Jesus o verso 17, irmãos. Se alguém possui recursos desse mundo e vê o seu irmão, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer no Filho de Deus? No amor de Deus? Como é que nós podemos permanecer com Jesus se nós não praticarmos o quê? A generosidade. Como? Como, irmã? E o que é generosidade quando você começa aqui? O que é generosidade? É nós abrirmos o nosso coração. Irmãos, de repente você só está precisando ser o quê? Escutado. Só isso. Às vezes nós temos dificuldade de sermos o quê? Ouvidos. Às vezes a gente não tem um ouvido. Sim ou não? Então, em nome de Jesus Cristo, que a gente desenvolva isso juntos nessa igreja. E para concluir, 1 João 3,18. Fechando. Eu quero fechar com 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. João, com 95 anos, falando isso. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. Tem um filósofo americano que ele viveu no ano de 1700 a 1800. Ficou famosa essa frase. Ele disse assim: olha, o que você faz fala tão alto, o que você faz fala tão alto, que o que você fala eu não escuto. O que você faz fala tão alto para mim, que o que você fala eu não escuto. Resumindo, as nossas vidas é feita de quê? De ação. De que adianta eu ter um discurso lindo, maravilhoso aqui com um pastor que se eu não te ouço? Se eu te trato de uma forma que não diz a palavra? De que adianta você vir aqui? De que adianta você servir na diaconia? Se você chega em casa e não pratica todo esse amor? Você como cristão que está aqui, independentemente se você tem ministério ou não, isso pouco importa. Se você está ouvindo a palavra e não pratica com a sua esposa, toda essa generosidade. Se você não pratica com o seu esposo, toda essa generosidade. Amém ou não? Que a gente mude para trazer as pessoas para Cristo. Nós temos que trazer pelo nosso comportamento. Amém ou não? Então, em nome de Jesus Cristo, eu estou orando por esse ministério. Eu estou orando realmente para que a gente pegue esse ame, para que a gente realmente se ame. Amados, presta atenção só numa coisa que eu vou falar, eu já estou encerrando. Às vezes, nós precisamos só sermos o quê? Pessoas que acolhem. Só. Mais nada. Eu oro para que a partir da minha vida a gente seja pessoas que o quê? Que acolhem. Um abraço, um ouvido, uma oração simples. Eu não preciso saber de teologia, eu não preciso saber, não.
eu não preciso saber pregar. O que eu preciso, nós como igreja, e eu oro para que o AMA desenvolva isso nas nossas vidas. Que a gente saiba o quê? Acolher. Acolher o aflito. Irmãos, acolher o que peca. Nós pecamos diariamente, sim ou não? Amém? Eu posso ouvir amém de vocês? Então, em nome de Jesus, irmãos, eu oro para que esse ministério externo que é o AME, ele frutifique na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, nós vamos orar, depois o Rogério vai vir aqui. Ele vai louvar o último cântico e depois nós encerramos. Pai, obrigado, Deus. Ô Jesus, obrigado pela sua palavra, Pai. Pai, nos ajude em nome de Jesus Cristo a sermos, Pai, uma igreja que acolhe, uma igreja que abraça, uma igreja que escuta, uma igreja que ouve. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai criando raízes entre nós, os irmãos, os filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos uma igreja que realmente ame o próximo, ame a família, que caia por terra em nome de Jesus Cristo todo levante de Satanás nesse sentido, que caia por terra em nome de Jesus Cristo toda a dificuldade, Pai. Que a gente entenda em nome de Jesus que nós temos o espinho na carne, todos nós temos a nossa cruz, e que esse espinho e que a cruz não nos impeça, Pai, da gente caminhar para abraçar o próximo, para sermos realmente e verdadeiramente uma igreja de Cristo. Que caia por terra todo julgo, que caia por terra todo julgamento, que caia por terra todo levante de Satanás nessa igreja, que a gente realmente, Pai, em nome de Jesus, que a gente tenha comunhão com o Senhor, meu Deus, e não comunhão com o diabo, como diz a sua palavra. Nós queremos estar mais próximos de Ti, através do desenvolvimento desse amor. Nos dê mais oportunidade, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ajude. É o que eu oro agradecido, Pai. E eu oro em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, e que o Senhor possa tocar no coração de todos os membros dessa igreja. É o que eu oro, é o que agradeço, para a gente praticar a palavra, para a gente praticar esse amor entre nós, que a gente seja mais forte, que a gente seja mais unidos. Pai, a partir da minha vida, a partir da vida da minha esposa, que o Senhor coloque isso nos nossos corações, que nós tenhamos um DNA de amor, para honrar e glorificar o nome do Senhor, mediante a sua palavra eu oro e agradeço. Amém. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo o louvor. Você foi abençoado? Amém ou não? Eu fui muito abençoado. Estenda a sua mão para cá, que o amor de Deus, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que a consolação e comunhão do Espírito Santo, Pai, se renove nas nossas vidas. Nos leve para casa em segurança, Pai, no seu amor, que nós tenhamos uma semana abençoada. E que tudo que foi louvado, adorado, cantado e pregado aqui, seja uma verdade nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Vamos na paz do Senhor, igreja.